Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso NGCast, o episódio número 12. E hoje trouxe uma pessoa que já trabalhou comigo no passado, já foi, né, já deixando bem transparente, já foi inclusive cliente da NGSX, né, ficou à frente da coordenação de TI de um dos nossos clientes. Então, uma pessoa que gosto pra caramba, a gente tem uma afinidade muito boa no trabalho, sempre foi muito bom trabalhar com ele. Leonardo Maia, é um prazer te receber aqui, cara. Obrigado, né, por ter aceito o convite. E a gente vai ter muita coisa interessante para falar, mas antes de mais nada, cara, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Muito prazer, é um privilégio estar aqui com você, né? Como você falou, a gente tem uma afinidade, um trabalho, a gente conseguiu executar um trabalho de primazia, vamos dizer assim, Com né? certeza. De excelência, porque a gente Uhum. sabe que os clientes são exigentes e tem que ser exigente, né? Então a gente fez uma parceria muito boa, então agradeço o convite, né? Já trabalho nessa área de TI há mais de 25 anos e gosto muito do que faço. Sou da época que a TI, né, era conhecida como informática apenas. Sim, Não era nem boa. tecnologia da Aham. informação. Então, isso aí se expandiu bastante, né? E a questão de segurança da informação, ela surgiu de um tempo para cá também. E é um tema muito relevante hoje, né? Dentro das companhias, das corporações. E acho que vai ser muito bom esse bate-papo da gente aqui. Com certeza. E eu gostei da palavra parceria, porque a gente sempre fala de parceria. Parceria é uma coisa que na minha vida sempre esteve muito presente. Sim. E na história da empresa também, da NGSX. Então, muito bom. A gente vai com certeza explorar essa parceria entre gestão de TI e segurança, né? Então, o ponto principal do episódio é falar sobre isso, né? Porque a gestão da tecnologia da informação ou da informática, né, para os íntimos ou para os talvez mais antigos, essa mistura ela pode ser desafiadora. Então, se ela for encarada como uma parceria, é o melhor caminho. A gente pode até começar falando disso muito em breve. Fazendo o trabalho aqui, né, das redes sociais, não se esqueçam, curtam esse episódio, compartilhem, mandem para os seus colegas, familiares, ajudem as pessoas aí que podem estar precisando desse tipo de conteúdo, ajudem a gente, é muito importante. Então, a gente está lá como ngsx.oficial, YouTube, Instagram, Spotify, TikTok, sei lá, tem quase tudo aí, a gente já tem alguma coisa. Eu sou Fabian.Antunes, estou lá no Instagram também, então me sigam lá, que eu estou sempre produzindo conteúdo, dando dicas e falando sobre a NGSX, NGCast, várias outras coisas, inclusive bateria, que eu já falei que eu tenho que juntar as coisas, É então isso aí, faz parte. vamos que vamos. Bom, Léo, cara, me fala um pouco sobre, antes da gente entrar de fato no dia a dia ali, na questão da parceria, na operação, você falou que já tem mais de 25 anos aí de experiência na área de TI. Ou da informática. Cara, o que que te trouxe para esse mundo? Fala um pouco da tua carreira né, o que que te levou para esse. Tem que ser meio doido, né, para trabalhar com TI ou com segurança, as coisas. Na verdade, eu comecei há mais de 25 anos atrás, né? Fazendo desenho de processos de tecnologia, né? De mapeamento de processos e tudo. E aí eu comecei a respirar esse ambiente, né, de infraestrutura Uhum, principalmente, a parte de servidores, né, que na época a gente chamava de grande porte, a sim. gente tinha mainframe, né, eu não sei nem Uhum, se isso é bem antigo, né, é. mas aí eu comecei a me interessar, né, por essa parte toda, e aí comecei a me especializar, fiz algumas especializações na área e entrei de cabeça. E aí, de uns 15 anos para cá, eu enveredei pelo lado da gestão, né? Uhum, Gestão e liderança, né? De tecnologia da informação, trabalhando muito em operações, em suporte, conduzindo equipe, formando pessoas. E eu me apaixonei, né? Por essa essência, essa coisa de você fazer liderança, fazer gestão, uhum. desenvolver pessoas e dentro da tecnologia da informação. É um desafio, né? Porque quando você fala de gestão de TI, você pensa que, tá bom, então você tem que gerir tecnologia da informação. Mas a tecnologia da informação é feita de pessoas, né? Então,
gerir a TI significa gerir pessoas, liderar pessoas também, né? Então, sim, gerir o ambiente de tecnologia e gerir as pessoas, né? Então eu acho que isso é um complemento, porque tem muita gente que pensa que a tecnologia ela funciona sem as pessoas. E não funciona. Não. Isso não é verdade, né? A gente precisa de pessoas, cabeças pensantes, para que a tecnologia atenda às necessidades de quem consome, né? Dos clientes. Então, eu acho que isso é a grande sacada da situação da tecnologia da informação. E aí, falando também dessa questão da tecnologia da informação hoje, como uma parte que ela vai além da informática, né? Porque eu comecei aqui falando até da questão da informática, mas a tecnologia da informação hoje, ela permeia por vários segmentos. Então, se a gente for parar para pensar, tudo hoje tem tecnologia da informação, né? Tudo que aqui hoje a gente está utilizando várias tecnologias da informação. A tecnologia está em tudo, né? Está em tudo. Eu costumo falar isso, né? A tecnologia, ela viabiliza a própria sociedade hoje em dia, né? Sim. Então, por isso a importância de ter uma consciência digitalizada, né? Entender que hoje, independente da sua idade, independente da sua área de atuação, você vai estar interagindo com o mundo digital, né? Por isso que eu falo que a segurança, né, cibernética, segurança digital, segurança da informação, chame como quiser, não é mais uma coisa opcional, né? Então, desde pequenininho, você está lá já tendo acesso à internet, a vários sistemas, você tem que aprender a se proteger. Sem dúvida nenhuma, né? E aí, antigamente a gente tinha a questão, né, da segurança física só. Só que com esse contexto digital, né, a segurança digital cibernética, né, ela vem aí muito, muito importante, né, para que a gente consiga combater tudo isso que vem atrás, vem embarcado junto com a tecnologia. Porque, como você falou, a tecnologia está em tudo e ela está muito próxima da gente para tudo, né? Então, quando você aproxima isso das pessoas, automaticamente essa questão de segurança ela também tem que estar muito próxima. Por quê? Porque senão tem pessoas que vão chegar perto de quem utiliza essa tecnologia da informação para o lado ruim, né? Então eu acho que é fundamental a gente estar cercado de segurança cibernética, digital, para poder utilizar e consumir esses meios tecnológicos. Sim, não, com certeza. E sobre a questão da liderança, até uma coisa que já vi muito esse debate, né? É algo curioso, assim, né? Porque na área de tecnologia, a gente tem muito conhecimento envolvido, né? Então, como você tem muitas tecnologias diferentes, muitos assuntos diferentes, como que você faz para gerenciar uma coisa que talvez você não domine tanto tecnicamente, né? Porque, de repente, até pela tua experiência, você tinha lá mapeamento de processos, né? Fazia análise daquilo lá, mas a gente nunca consegue dominar tudo, né? Sim. Então você é especialista numa coisa, mas talvez a coisa do lado ali você não manja. Como é que você faz para gerir isso? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente na liderança é você estar sendo apoiado por pessoas que conhecem tecnicamente e que possam te suportar naquele tipo de assunto, né? Legal. Então eu costumo dizer que para você liderar pessoas, você precisa estar bem amparado e suportado nessa parte técnica. E voltando para a segurança da informação, a gente tem que estar também, né, suportado por especialistas na segurança da informação, principalmente na questão corporativa, né, que a gente, falando agora de empresas, né, hoje a gente sabe que muitas empresas tiveram problemas devido a essa questão de não ter uma segurança apropriada. Então a gente tem que se cercar de pessoas que nos suportem tecnicamente e possam estar munindo a gente para que a gente possa ter a tomada de decisão. É fundamental, né? Porque você não tem como saber tudo, então se você for depender de saber as coisas para poder geri-las, vai ser fracasso, né? Sim. Então você tendo apoio ali, né? Sim. E é isso, né? Na área de TI e de segurança, né? Áreas técnicas, a gente fala contra argumentos ali, contra dados embasamento e fatos técnico, não tem o que falar, né? Sim. Não tem discussão. É aquilo. E é ponto. Isso e ponto, né? Aí você pode ver como que você vai lidar com aquilo. Sim, né? Mas sim. isso é muito importante. É legal isso porque isso é uma das formas que a gente tem de
embasar as situações e as argumentações, as discussões, inclusive com os nossos clientes, né? Porque muitas vezes você quer seguir um caminho, mas você tem lá um fato, né? Você tem lá uma evidência técnica de que aquele caminho talvez não seja o melhor, né? E Sim. aí, pelo menos você tem lá uma documentação, um registro falando, ó, é assim que funciona. Você quer ir por outro caminho? Beleza. Mas assim, aí o risco é de cada um, né? Exatamente. É a famosa tomada de decisão, Exato. né? Então é por isso que, né, a gente estava comentando que se você tiver esse apoio, né, essa questão toda até que você falou, de você ter um processo investigativo, de parecer, né, documentação, principalmente, né, você consegue passar uma confiança melhor para o seu superior para uma tomada de decisão mais assertiva, né? Então, Sim. eu acho que é importantíssimo isso. E o gestor, ele pode até não entender, talvez, de tudo ali, mas ele vendo que existe uma evidência, ou que está sendo apresentada uma evidência, acho que gera um conforto, uma segurança maior para você tomar a decisão, né? Sim. E aí você pode, né, se resguardar de alguma forma, falando, ó, com as informações que eu tinha, eu tomei a melhor decisão que eu podia, né? Sim, sim. Já aconteceu isso em algumas situações. De ter que tomar uma decisão e eu estar munido realmente, assim, né, de parecer, né, enfim, de toda a documentação, de um troubleshoot que foi feito numa situação e ter mais segurança para poder tomar a decisão mais assertiva, digamos assim. E até levar isso para o cliente também, né? Porque eu acho que quando você tá representando um cliente numa situação de tecnologia, né, de segurança, normalmente o cliente ele não domina muito esse assunto, né? Então, quando você leva uma situação para que seja tomada uma decisão, né, a respeito daquilo e uma solução embasada, uma solução com dados e fatos, com um processo investigativo, né? E aí fica muito mais fácil uma tomada de decisão até para com o cliente também. Isso é importante porque, de novo, a gente fala de áreas técnicas, né? Então, seja a área de TI somente ou a área de segurança, a gente vai estar interagindo com, como você falou, clientes que muitas vezes não têm o domínio técnico, né? Sim. Até por isso que, muito provavelmente, aquele cliente buscou os teus serviços ou os meus serviços, né? Para ter um apoio. Sim. E aí, uma coisa que a gente vê acontecendo muito, infelizmente, no mercado, obviamente, quando a gente está falando de profissionais, né, de não tão bons assim, de às vezes tentar deixar o cliente como um refém, né? Igual aquela sensação, quando você talvez não entenda muito de carro, aí você vai fazer uma manutenção, aí o mecânico fala, ah, não, isso aí tem que trocar, senão... Começa a te empurrar um monte de coisa. Aí você não conhece, você fica naquela, putz, e aí, né? Essa insegurança na hora de tomar uma decisão é muito ruim, né? Sim. Então, quanto mais você conseguir dar essa transparência com as evidências e tornar aquela comunicação o mais acessível possível para o cliente, né, para o cliente final, é o ideal, né? Porque você consegue deixar as pessoas envolvidas no processo e participarem ali, muitas vezes, de uma tomada de decisão ou de, pelo menos na hora de amparar ali para um risco, alguma coisa assim, né? Inclusive, Fábio, essa questão da comunicação com o cliente, né? De você transformar uma informação de uma solução técnica ou de uma situação de risco técnico numa comunicação mais clara, né, e transparente para o cliente. Eu tive até alguns exemplos, né, em alguns clientes que realmente não conheciam nada, né, zero assim, de questões tecnológicas. E aí eu tinha essa missão de transformar essas informações numa comunicação mais clara, né, para que o cliente pudesse entender o que realmente de fato estava acontecendo. Então eu acho que a gente tem que sair realmente, a parte de gestão, você tem que sair até mais dessa parte técnica quando você está respondendo para um cliente, para poder falar na mesma língua que ele, né? E eu acho que isso é importantíssimo, porque você, sim, inclusive, passa confiança para o seu cliente, né? Porque essa sensação de você chegar numa oficina mecânica, levar seu carro, e ele falar, você precisa disso, disso, daquilo, e você não entender nada do que ele está falando, e simplesmente ele está falando também de segurança, né? Da sua segurança. Da sua segurança, da sua família, né? Da sua família, você acaba falando, então vamos fazer.
Então, eu acho que quando você passa a ter uma comunicação mais fluida e transparente e conseguir transformar essas informações técnicas numa linguagem mais apropriada e que seja mais interativa com o seu cliente, isso aí te traz muita credibilidade com ele, né? Porque ele vai ver que você gera confiança, né? Gera transparência, parceria. Gera confiança e ele começa a entender o que está acontecendo de fato, porque você transforma aquela informação numa informação clara, que ele consiga entender, né? E isso é extremamente importante, porque, obviamente, a gente está falando do sucesso de uma comunicação ali e tal, é interessante que você, né, tenha isso, mas no final das contas a gente está falando de resolver problemas ou de mitigar riscos que, né, isso vai beneficiar o próprio cliente, né? Então, Sim. se ele entender a importância da segurança e ele fizer um investimento, ele tiver uma preocupação que seja para priorizar a segurança da empresa dele ou dela, vai ser muito bom, né? Se priorizar a operação de TI, se priorizar as coisas que a gente está falando, isso vai melhorar a situação. Sem dúvida. Então, é interessante para a gente e para o próprio cliente, né? Então, é fundamental. Sem dúvida. E, inclusive, tem uma questão aí muito importante que, onde eu passo, eu costumo falar isso, conversar muito com meus clientes, que a TI, ela é uma área meio, né? Ela não é uma área fim, mas ela tem tanta importância quanto uma área fim. Sim. Porque, na verdade, ela que dá sustentação para a área fim trabalhar, ela viabiliza, né? Ela viabiliza. Para a área fim produzir, para a área fim vender, né? Para a área fim captar cliente. Sim. Então, eu digo que a área de TI, apesar dela não aparecer tanto, né, numa empresa como uma área fim, né, para os clientes, enfim, mas ela tem uma importância tão grande quanto essas áreas da ponta. Com certeza. Então, eu costumo dizer que isso é importante ser visto como uma área que necessita de investimentos, né? E não é uma área que traz custo para a empresa. Pelo contrário, porque tem algumas empresas que pensam muito na área no front, com o cliente, né? Vamos investir na área de marketing, vamos investir... E, às vezes, não investe em TI. Só que tem que deixar claro, né, isso para o cliente, que é importante que essas áreas que estão no front com os clientes, que colocam resultados financeiros para dentro da empresa, elas dependem muito desse investimento da tecnologia para disponibilizar recursos para que eles possam executar o melhor trabalho. Dependendo do que você estiver falando, né, tem operações que só funcionam com a tecnologia. Sei lá, a gente estava falando de carro. Cara, hoje como é que a venda de carros funciona? Você vai numa concessionária, seja de carros novos ou usados, e você vai conversar com o vendedor que vai te vender o carro, né? Você vai comprar, aí vai fazer o contrato, beleza. Mas se o sistema da loja estiver fora do ar, eles fazem alguma venda? Exatamente. Chega lá com dinheiro na loja para comprar o carro que for. Se o sistema estiver offline, será que você consegue sair com aquele carro da loja? E às vezes ele perde uma venda, pode até, não, a gente consegue fazer manual e tudo, mas aí, às vezes você perde aquele time da venda, né? O cara não pode esperar, o cara tá com pressa, o cliente tem que agilizar, ele tem outro compromisso, então às vezes você perde uma venda e você está falando de uma venda de um carro, né? Sim. Não é uma venda de uma coisa pequena. Então você não pode perder tempo. Então a tecnologia... né, o que você está falando, ela tem que estar disponível, muitas vezes, em algumas empresas, 24 horas por dia. É um baita desafio. Até o negócio da venda também, estava conversando com uma gestora de TI da área de varejo, né, recentemente num evento. E ela estava comentando, assim, quando se dá um problema na loja, na parte de TI, estamos falando de varejo, né, de mercado, de coisa... O pessoal já começa a ficar impaciente, os clientes. Às vezes eles estão com um carrinho na fila do caixa do supermercado, aí o sistema sai do ar, dá aquele problema, o cliente fica puto, sai, deixa o carrinho lá. Ou seja, ele estava com o carrinho cheio, pronto para comprar, para passar tudo, comprar, ele abandona o carrinho. Você vai deixar de ter aquela venda, vai ter toda a logística de voltar aqueles produtos, né, para os seus lugares e tal. E essa é uma compra que, se eu não fiz na sua loja, eu saí de lá, provavelmente eu vou em outro mercado depois. Então é uma venda que não volta para você. Exato. Então, você perdeu naquele momento, já era.
quem garante que, obviamente, tem outras coisas, né, nesse processo, mas se a tecnologia parar de funcionar ali, perdeu. Então, vamos falar de inovação, vamos falar de tecnologia, de gestão, de segurança. Tudo isso são custos da tua operação ou são investimentos que vão garantir que o teu negócio funcione? Exatamente. É esse o pensamento que a gente tem que trabalhar, né, junto aos nossos clientes. Então, eu acho que para a gente conseguir ter um alcance, né, desse pensamento, que é um pensamento realmente que a tecnologia da informação ela pode impactar diretamente, né, nos seus resultados, né, da empresa, a gente tem que entender que isso se atribui a investimento e não a Sim. custo, né? Você investe, vai ter um retorno, né? Exatamente. A disponibilidade, né? Que isso aí é um caso, né? Sim. Se você investir, por exemplo, numa alta disponibilidade dos seus sistemas, né? Uma empresa ou um varejo que trabalhe 24 horas por dia, se você não tiver uma alta disponibilidade dos seus sistemas, da sua tecnologia, isso aí provavelmente vai acontecer em algum momento, né? Tecnologia dá pau, né? Dá pau. Não tem o que fazer, né? É aquela história, você tá com pressa, você tem que só imprimir um documento. Não vai imprimir, tá ligado? A impressora vai dar pau, vai acabar a tinta, vai engasgar no papel, vai... Então, assim, vai dar pau. E aí a gente precisa ter formas de contornar, de resolver, né? Senão... Sim. E aí, quando a gente brinca da impressora, né? Eu falo que você não pode deixar a TI saber que você está com pressa. Sim. Porque se a pressa for percebida, aí tudo vai dar pau. É verdade. Mas a gente tem que mitigar, né? Falando sério agora, a gente tem que mitigar esses possíveis problemas, né? O risco desses problemas acontecerem para que a sua operação não sofra com isso. Sim. Deu um pau, sei lá, queimou um equipamento, né? Deu um pico de luz ali, o equipamento queimou, reiniciou. Se você tem alta disponibilidade, a redundância, né? Sim. O teu negócio não vai sofrer com isso. Perfeito. Mas você teve que fazer um investimento para isso. Sim. Então tem um investimento maior para um retorno depois. É porque normalmente, né, assim, o cliente ele não pensa no quando acontecer isso, né? Se tá rodando, tá tudo certo, então assim, mas o pensamento e se acontecer, quando acontecer e o tempo que acontecer? Qual é o prejuízo para o meu negócio? Então isso é Nem fundamental. Nem sempre é uma conta fácil de fazer. Nem sempre é uma conta fácil, né? Mas a gente tem que pensar da seguinte forma, né? Alguns parâmetros para a gente perceber isso. Primeiro, né? O seu negócio ele roda 24/7, né? Ou seja, 24 horas no ar, né? Isso é um parâmetro importante, né? Quais são os seus horários de maior pico em relação à venda, em relação a cliente, né? Então, são alguns parâmetros que tem que ser traçado para que você possa fazer essa mitigação que você está falando e a gente deixar isso bem claro para o cliente que, olha, se isso aqui acontecer por tanto tempo, nesses horários, o seu prejuízo pode ser esse aqui, né? Então, isso também é um estudo interessante. É uma análise de risco, uma né, análise que você de faz, risco. e aí é específico para cada empresa, né, para cada cliente, vamos dizer tipo assim. de negócio. Sim. Porque o avaliar, né, de repente, para minha empresa pode ser tranquilo ficar, sei lá, 1 hora fora do ar. Né? Deu um pepino ali, alguma coisa, vai demorar sei lá, mais ou menos 1 hora para resolver. Meu negócio pode sobreviver a isso? Ele tá de boa com isso? Exatamente. Tá, então beleza. Você aceita o risco, mata no peito e vai. Isso aí. Quando acontecer, você já sabe que você vai lidar assim. Mas não posso ficar fora do ar nem um segundo. Aí então você se prepara antes, né? Sim. Legal. Requer investimento. A gente está falando de problemas, né? Que quem vai resolver, nesse caso, ou quem vai mapear como resolver, é a gestão de TI, né? Então, justamente a sua função ali. É isso. Quais, sei lá, na tua visão, na tua experiência, assim, nos teus estudos, onde que você entende que estão os principais problemas, assim, ou as maiores dificuldades, sei lá, da gestão de TI nas empresas? Eu acho que a maior dificuldade é exatamente essa. É a gente conseguir conscientizar os nossos clientes de que a tecnologia, ela requer investimento, né? Por N motivos. Um deles é esse que a gente está falando aqui agora, né? De questões de alta disponibilidade, de você perder cliente. A outra, que também é importante ser falado, a tecnologia, ela envelhece, né?
Sim. né? Então ela se torna obsoleta, até devido a várias questões no âmbito de profissionais do mercado, de novas tecnologias, de inovação. Então, a partir do momento que a gente percebe que essas tecnologias elas estão envelhecendo, isso aí também requer um investimento, Um novo um investimento, novo né? investimento, né? Sim. Então, eu acho que o maior desafio, assim, em relação à gestão de tecnologia, né, com os clientes, é esse, é você passar isso para eles, eles entenderem que a tecnologia ela é tão importante quanto as suas áreas fins que fazem lá as vendas e trazem resultados, e que é uma área que ela precisa estar em constante atualização, constante investimento, para que a gente possa suportar, né, e apoiar todo o negócio que gira em cima da própria tecnologia. Entendi. Então, de certa forma, a gente está falando de conscientização, né? Sim, É um perfeito. tipo de conscientização, né? É um tipo. É, é dureza. Na área de segurança também, a gente fala muito assim, que conscientização é uma das coisas mais importantes, né? Aí você vê na área de gestão de TI, né, de tecnologia da informação, a gente também está falando de conscientização. Sim. E é, é um desafio, né? Como você lida com isso. Porque como é que você fala com alguém sobre conscientização? Porque você parte da premissa que aquela pessoa não está conscientizada, ela não sabe disso ainda. E aí, como é que você lida com uma empresária ou com um empresário para falar que, ó, tem uma coisa nova aqui, ó, que você não tá, você tá errado, né? É muito É difícil. É difícil. chato você falar para as pessoas, ah, você tá errado. Então É. você tem que ter uma estratégia, né? Como é que você faz para conscientizar um, sei lá, um diretor ou um empresário, uma empresária disso? Bom, primeiro a gente tem que fazer pesquisas de mercado, né? Entender também os concorrentes, Um né? Não, benchmark, né? um benchmark, né? Uhum. Fazer essa parte toda de entendimento de como é que está funcionando, né? Principalmente outras empresas do mesmo segmento, que eu acho que isso é Uhum. importantíssimo. Trazer um estudo também de inovações tecnológicas, né? Trazer quais são os benefícios porque não adianta a gente falar de investimento sem falar de benefícios, né? Porque para Sim. você Tem que ter um conscientizar, retorno, né? tem que ter um retorno. Para você conscientizar um empresário, né? Uma diretoria, enfim, o board de uma empresa de que ele precisa investir naquela área, né? Naquelas questões tecnológicas, você precisa mostrar para ele o porquê que ele precisa investir ali. Então eu acho que é muito direcionado para isso, né? Uhum. Então, como é que o porquê que você quer fazer aquilo? Qual é o tipo de benefício que você vai ter, né? E aí você pode falar de várias coisas, né? Uma questão, a gente falando aqui, né, de envelhecimento do seu parque tecnológico, Uhum. né? Máquinas que travam, servidores que, né, com pouco recurso, tempo de espera, e aí você vai navegar por várias situações e aí você vai Uhum. chegar a algumas conclusões e vai poder dar esse poder de decisão para tomada de decisão do executivo, né? É, tem na área comercial, né, na área de vendas, quando a gente fala de uma empresa vendendo para outra, como é o caso da ANG, a gente fala de três principais dores, né, que uma empresa pode resolver para outra. É aumento de faturamento, então, sei lá, o meu serviço ou o meu produto vai fazer a sua empresa aumentar o faturamento. O outro é redução de custo, então o meu serviço ou produto vai fazer a tua empresa ter um custo menor Sim, do que você já tem hoje. E a terceira é a redução de risco. Então, meu produto ou meu serviço vai diminuir o seu risco, sim. né, para que alguma coisa possa acontecer ali, né? Então, com essas principais dores é onde a gente geralmente consegue navegar e tentando entender o que a gente está buscando. E aí é interessante, porque o que você está falando é bem parecido com isso, né? Apesar de não estar falando de uma venda comercial, Sim. me parece ser. São benefícios, né? Você está meio que vendendo Sim. algo, né, pro teu cliente, né? Pro teu diretor, alguma coisa assim, falando, ó, isso aqui a gente precisa fazer porque vai melhorar tal coisa, né? Vai aumentar a Isso. performance, né? A produtividade, vai reduzir o Performance. nosso custo. Exato. É, por aí Interessante. mesmo. E a questão do risco, né, cara, é uma coisa que é muito importante nessa análise, né? Quando você passa essa visão de risco,
Porque o risco ele pode ser medido, né, de várias formas, né? Uhum. Qual é o risco para o seu negócio, né? Então, você estava falando, dependendo do negócio, 1 hora ali fora, isso aí não vai me impactar. Tô de boa, né? Tô de boa. Mas se você tem um risco maior, né? Por exemplo, um hospital, Uhum. né? Vamos falar de hospital, que a gente está falando de vidas, né? Sim. Como é que você vai colocar em risco, né, a vida daquelas pessoas que estão numa Que é justamente o que UTI, você está protegendo, num teoricamente, CTI, né? exatamente, né? Numa UTI, num CTI, com aparelhos tecnológicos, Uhum. e que aquilo ali não pode parar, né? A gente não tem essa opção de, não, ficar 5 minutos fora. Não existe essa opção, Sim. né? Então, porque a gente está falando de vida. Então, a gente tem que ter todo tá tudo ali amparado, né? Aquela tecnologia, de uma forma que aquilo ali não possa ficar fora nem 5 minutos. Uhum. Então é isso, é avaliar a questão do risco para o negócio, quais são os impactos, quais são os benefícios de você investir, Sim. né? Então é nessa linha mesmo. Entendi. Não, bem interessante. E o que eu vejo que é muito difícil também, que a gente está falando muito de TI, né? Da gestão da TI, mas eu lido muito com a questão da segurança, né? Então, assim, de ver eu tenho a impressão que o brasileiro, né? A brasileira tem muito apetite a risco. Então tem muita coisa que você fala, que você mostra, fala, isso aqui, a gente precisa disso aqui para se proteger, né? Quando você fala proteger, na verdade, estou falando de reduzir o risco, né? Porque não existe segurança 100%. Então eu estou falando, Leonardo, vai lá, faz isso aqui, que você vai diminuir muito a chance de você ser atacado, de você ser atacado não, né? De você sofrer um incidente, você vai ser atacado e a gente vai proteger. Sim. Mas como não existe segurança 100%, pode ser que em algum momento tenha um problema, né? E aí, muita gente fica assim, não, cara, vamos, tá de boa, né? Não aconteceu comigo ainda. Por isso que a gente fala, a dor geralmente é o que mais conscientiza, né? Porque o que acontece de cliente falar, não, tá de boa, e aí fica contando com a sorte, né? Até que um dia, de fato, vem um incidente e o bicho pega. A gente nunca pensa, né? Que vai acontecer com a gente, né? A gente sempre vê acontecendo com outra pessoa, com outra empresa, mas a gente nunca pensa assim, não, pode acontecer comigo. Deveria ser o bastante, né? Você tá vendo a outra pessoa, outra empresa Sim. passando por aquele problema. Você não quer passar por esse problema também, né? De forma alguma, né? E aí é uma questão mais também de quê? De investimento, né? Voltamos para o investimento, né? Porque a questão de você... Qual o risco que você está tendo em ficar vulnerável, né? E qual o impacto que você pode vir a ter caso aconteça um incidente, né? E se você puder minimizar. Porque a questão da segurança... se a gente for analisar bem, né? Antigamente até, eu vou botar um pouquinho, isso até comentei com um amigo outro dia. Antigamente a gente tinha tranca, né? Tranca de carro, botava a tranca no... As multilock, né? Multilock, não sei o quê, aí o cara botava, né? Aí a gente pensava assim, né? Eu boto isso porque é o seguinte, qual era o sentido disso? Isso aí evitava que se o cara quisesse levar o carro, ele não ia levar? Não, isso aí você não garante isso, não tem como. Mas você garante que se o cara quiser levar o carro, ou um carro, e tiverem outros vários parados ao redor, vai dificultar para ele. Esse vai dar mais trabalho, né? Esse vai dar mais trabalho. Então ele vai dizer assim, não, eu vou naquele outro ali, porque esse aqui tem a multilock, tem a tranca. Então no conceito... Esse aqui eu vou ter que roubar de ré, né? Tá com o câmbio engatado na ré. Ou isso. Então, na verdade, a segurança digital, vamos dizer assim, tecnológica, é exatamente isso, né? Que você acabou de falar. Então a gente fala assim, né? Você recomenda, você como uma empresa de segurança, que você conhece bem essa questão de segurança cibernética, digital, né? O seu papel é esse, é mostrar as evidências, colocar para a empresa, para o cliente, quais são os riscos, né? E fazer essa mitigação para quê? Para que você consiga minimizar o bastante possível, né, para que o fraudador ou o ladrão cibernético, ele faça, opa, aqui tem muita segurança, eu acho que eu vou naquela outra empresa ali, eu não vou aqui. Então, eles vão, na maioria das vezes, tem muita coisa que é automatizada, né? Então a gente fala de redução da superfície de ataque, né? Então você minimiza a chance, né, de você ter deixado uma brecha ali, uma coisa mais básica, mais simples, que
provavelmente um ataque mais amplo, mais automático, né, que esteja varrendo a internet, um ataque desse não vai conseguir te pegar, porque você fez o dever de casa, você reduziu sua superfície de ataque. Então, para alguém te atacar e conseguir ter sucesso, né, te comprometer de fato, vai ter que fazer uma coisa um pouco mais sofisticada, um pouco mais direcionada para a tua empresa, né? E isso nem sempre você precisa de um investimento absurdo, né? Com, às vezes, ações simples ali, até baratas muitas vezes, você já consegue reduzir bastante esse risco, né? Sim. Então, facilita muito a vida da empresa que quer continuar lá operando e dificulta a vida do hacker. E aí o hacker vai olhar, não vai conseguir nada na tua empresa e falar, tá, não vale a pena eu ficar esse tempo todo aqui para tentar invadir essa empresa aqui. Eu vou lá do lado, que Sim. tá com as portas abertas lá me esperando, entendeu? Exato. Então a gente faz esse trabalho, né? Bem importante. E é o que você falou, né? Às vezes são ações simples que evitam um dano grande, né? Tem coisa que demanda investimento. E aí, dependendo do tamanho da sua empresa, vai ficar mais ou menos caro, né? Mais barato, enfim. Mas tem coisas que é simplesmente uma questão de priorizar. Então, a partir do momento que você adquire a consciência e fala, eu tenho que me preocupar com isso, aí você começa a botar em prática essa preocupação. E aí os colaboradores vão botar essas preocupações em prática também. E aí você começa a ter uma cultura, né, mais favorável à segurança digital, né? Então isso... Voltamos à conscientização. A conscientização. Você não consegue proteger aquilo que você não conhece, né? Então, se você não sabe que tem um risco ali, por que você não vai andar a 200 por hora no seu carro sem o cinto de segurança? Sim. Porque você sabe que se qualquer coisa acontecer ali, você morre. Então, você vai botar o cinto, você não vai andar tão rápido, você vai respeitar as leis de trânsito, os limites de velocidade. Se você achar que não tem menor problema, você vai fazer. E aí... Então, assim, a conscientização vai fazer a gente se mover, né? Sim, sim, sem Então, dúvida isso nenhuma. é importante. Fazer uma pausa aqui para fazer um negócio. A gente vai fazer uma brincadeira pro pessoal de casa aí, quem tá... Se você tá somente ouvindo a gente, talvez fosse bom você olhar o vídeo aí no YouTube, no Spotify, sei lá. Ou então só prestar um pouquinho mais de atenção agora. Tá vendo essa garrafa aqui, ó? Se você não tá vendo, você pode ouvir. Olha aqui, ó. Como é que é a propaganda do Bentley? Isso aqui é material de primeiríssima qualidade. Uma garrafa topzera da NGSX, que pode ser sua. Então, se você tá ouvindo a gente, você vai lá no meu Instagram, fabian.antunes, e espero que você esteja me seguindo já. Se você não estiver seguindo, já clica para seguir. Vai lá no Instagram da ngsx.oficial também, mesma coisa. Se não tá seguindo, comece a seguir. E aí você manda um direct para mim, no fabian.antunes, falando, eu estava lá ouvindo a conversa sua com o Léo e eu quero essa garrafa. Ficou meio grande, né? Então, só mostra lá que você estava participando aqui do episódio e que você quer essa garrafa. Júlia, a gente vai dar 3 ou 5 garrafas? 5. Ela não quis falar, mas ela fez assim com a mãozinha, então a Júlia tá de bom humor hoje. Júlia não, a Simone. Então, teremos garrafas para os 5 primeiros que mandarem mensagem lá falando que estava acompanhando o episódio e que quer essa garrafinha preta da NGSX. Beleza? Espero vocês lá no meu direct. Agora a gente continua. Retoma. Que isso aí, galera, assim, o pessoal que escuta o episódio inteiro é especial, né? Ele merece, Merece. uma atenção especial, porque obviamente a gente faz os cortes. Sim. E os cortes são formas ali fáceis, né? São pílulas que a gente já dá uma mastigada no conteúdo para que as pessoas possam consumir isso de forma mais fácil. Atrativo, né? Mas a galera raiz mesmo ali, que tá ali assistindo, Se acompanhando... for da minha época de informática, então, que eu conhecia como informática. Então, aí essa galera aí a gente tem que dar aquela incentivada, né? Perfeito. Mas beleza, a gente tava falando já falando de segurança e tal. Cara, uma coisa que, não vou dizer que pegou de surpresa muita gente, mas que deu um rebuliço no mercado, na área de TI, principalmente, né? Porque o pessoal da segurança já está desde sempre falando da importância e eu mesmo, né, falando há, sei lá, mais de 15 anos que tem que conscientizar, que segurança é importante e tal.
Mas aí o pessoal da TI, principalmente, galera que não olhava muito para segurança, empresários e empresárias, de repente foram surpreendidos com a tal da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que agora já está há um tempinho no mercado. E no começo muita gente falando, será que vai pegar mesmo? Será que não vai? É só no Brasil mesmo, né? Pra gente achar que uma lei, será que vai pegar? Não tem como. Caraca, é uma lei, bicho, tem que pegar, não tem dessa, né? Mas enfim, Brasil é Brasil. Cara, como é que você enxerga, ou enxergou, está enxergando hoje em dia nos teus clientes, nos clientes que você já passou? O que a LGPD gerou, assim, de fato, né? Você acha que trouxe mais conscientização, trouxe luz para o assunto de segurança, ou ficou uma coisa muito jurídica? Como é que... Não, na verdade, eu encaro a LGPD como uma lei muito importante e fundamental, né? Porque, assim, Fábio, na verdade, os dados, né? A gente está falando de tecnologia da informação. Uhum. Então, os dados, eles se tornaram as coisas mais importantes, né? A gente fala que os dados são o novo petróleo, né? Exatamente, né? Porque com dados você faz muita coisa. E eles podem ser utilizados para o bem e para o mal, né? Uhum. Então, a gente tem que entender que um dado, quando ele é capturado, né, e utilizado para o mal, né, é uma identidade, uma falsa identidade que está sendo utilizado para alguma coisa que é ilícito, Uhum. né? Então, isso é um caso muito sério. Se a gente for entender que, na verdade, essa lei veio para exatamente proteger esse tipo de ação, Uhum. né? É uma lei fundamental por causa disso. E as empresas, né, como elas detêm vários dados, né, de várias pessoas, várias informações, então parte-se do princípio que esses dados, essas informações, elas têm que estar muito bem protegidas. Sim. Tá? Então é isso. Eu acho que veio para sim fortalecer essa parte da segurança, né? E é uma questão muito importante, né? É uma coisa muito sensível. Até porque a gente fala de privacidade, né? Como é que você pode ter privacidade sem ter proteção? Então, vi muito isso. Várias empresas buscando orientação jurídica e aí fazendo política de privacidade, até às vezes fazendo políticas de segurança, mas na prática não implementando nada para de fato garantir uma segurança, né? uma proteção. Como é que você vai ter privacidade se você não tiver como se proteger, né? Sim. Se você não tem como se proteger, você está exposto. Se você está exposto, você não tem privacidade. E quando eu falo você, é a empresa e todos os dados Sim. que você tem ali dos seus colaboradores, dos seus clientes, dos seus parceiros. Então, assim, e toda hora a gente está vendo, né? Hoje mesmo, na verdade, ontem, o Cicobi confirmou um incidente hoje, da data que a gente está gravando, né? Que eu estou falando. O episódio deve ir nos próximos dias ao ar. Mas o Cicobi, estamos falando de uma empresa gigante, né? Teve vazamento. Americanas, né? A lista vai só crescendo, né? Sim. E aí, obviamente, o incidente ele é muito prejudicial para a empresa. Ela está sendo atacada, ela pode pagar multa, ela pode ter um prejuízo que vai além do financeiro, obviamente. Mas a gente fala pouco do impacto que os dados ali, né? Os meus dados estavam ali e foram vazados. O impacto que eu posso ter como cidadão ou como cliente, né? Então, a LGPD, ela fala disso, né? Sim. Inclusive, essa questão de proteção de dados, né? Ela está muito ligada a exatamente isso, né? Porque é uma questão tecnológica, cibernética, e como é que você faz para proteger esses dados, né? Para você ter essa privacidade dos dados. Uhum. Então, isso exige, né, exige investimento, exige estudos, né? Para que você consiga ter essa proteção efetiva, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito importante. Isso aí foi mais um pratinho que fica girando ali nos vários pratinhos que o gestor está girando. Mais um. É mais um que verdade. Ganhou espaço, né? Mas é isso, né? A gente tem que separar bem, né, o conhecimento, né? Uhum. Por isso que eu falo, não dá para o gestor de TI
conhecer tudo isso. Então, ele precisa de pessoas, né, equipe, ele precisa de ferramentas que consigam suportar a área de tecnologia em todos esses sentidos, né? Desenvolver essas parcerias, né, que vão permitir que o gestor alcance sucesso em todas essas áreas, né? Porque, Sim. de fato, é muita coisa. Ainda mais se a gente vai falando de uma empresa média para grande, é difícil, né? É Uma difícil. pessoa só fazer. Então, você vai ter vários pratinhos para girar ali. Se você não tiver apoio de outras pessoas, né, ou de outras empresas, a chance E para te dar condições de tomar decisão, né? Uhum. Muitas vezes isso aí essa é a questão, né? Então, a questão da LGPD, para mim, assim, né, no que eu vejo hoje nos clientes, é uma questão essencial. Você acha que ajudou a talvez priorizar um pouco mais esses esforços, tanto de investimento na TI como um todo, que você tem que ter, né, uma tecnologia de qualidade ali, mas também de segurança? Sim, e além disso, né, a própria conscientização dos profissionais em relação aos dados que são guardados dentro da empresa que eles trabalham, né? Sim. Então, isso também é uma lei que dá força dentro das empresas para que isso possa fazer um efeito, né, de conscientização dos profissionais que trabalham para essa empresa. É uma coisa que eu sempre vi também, em várias empresas, o foco era muito na operação e entregar o produto, vamos dizer assim, né? Então, você tem lá um aplicativo, você tem um site, você tem alguma operação ali que ela precisa funcionar, ela tem que ser uma boa experiência para o usuário. Então, para você ter uma boa venda e tal. Só que aí o pessoal fazia o front-end lindo, maravilhoso, né? Ou seja, a parte que está lá conectada com o cliente, ok. Mas para trás, coisas inseguras, coisas absurdas e, assim, zero preocupação com a segurança, né? Então, o cliente está com a interface bonitona, está usando, está feliz, até o dia que ele descobre lá que os dados dele estão sendo armazenados sem criptografia, num ambiente público, você fala... Exatamente. E aí tá, né, o incidente tá feito, né? E existe também, né, Fábio, as empresas que investem em segurança cibernética, né, com ferramentas, com equipe, mas esquecem que precisa ter a tal da conscientização, né? Porque muitas vezes um vazamento de dado, alguma fraude, alguma coisa, vem através de um próprio profissional ou colaborador que trabalha na Alguém de empresa dentro, né? e inocentemente, eu não vou nem... Às vezes não é nem intencional, né? É um Exatamente, engano, né? um equívoco. Um equívoco e a pessoa ela cai numa situação dessa e que acaba expondo, né, a empresa a esse tipo de situação. Muita gente pergunta, como que uma empresa grande, um órgão que tem todo um investimento, um baita de um orçamento com segurança, como é que uma empresa dessas é hackeada? Aí, eu com a minha empresa pequenininha, como é que eu vou me defender se nem o Pentágono consegue ficar protegido? São coisas diferentes, né? Assim, obviamente, quanto maior, tem mais riscos e mais chances de você errar, né? Quando você é menorzinho, é mais fácil fazer a segurança. Mas tem muito disso, né? Às vezes você tem baita produto ali, processo e tal, mas se você não faz uma conscientização, não treina todo mundo, não tá todo mundo no mesmo barco, É isso mesmo. fica mais difícil. Eu costumo dizer que essa questão da segurança, ela tem que andar casada mesmo, né? Ela tem que ter ela tem que vir de cima e investimento, logicamente, em ferramentas, né? Em equipe, que consiga dar tratativa, né? Em incidentes, em questões para você se antecipar essas situações, mas também tem que fazer esse trabalho forte com os colaboradores, né? Como é que eles têm que lidar com algumas situações, né? Porque a gente vê, inclusive, hoje em dia, muita gente que... A minha mãe, por exemplo, eu vivo falando para ela, mãe, não clica em link, vão te mandar uns links Na aí. dúvida, não clique. Aí, ó, tá vendo? Na dúvida, não clique, né? Então, assim, aí o pessoal mais idoso também tem essa questão de, né? Chega um link, aí tem essa questão de, você ganhou não sei quantos reais, clica aqui para... Então, Sim. esse tipo de conscientização é que também é importante, né? Para os colaboradores, para os profissionais da empresa. Porque
às vezes a empresa tá super bem protegida, digitalmente falando, mas às vezes cai numa pegadinha, né, de acordo com uma ação de um colaborador que foi inocente, né, numa situação dessa, Sim. e que não teve essa preparação, né? E aí o resultado, já sabe, né? Fica Vezes, ruim o às incidente. vezes devastador, né? Às vezes devastador. Foi interessante você falar isso. Até a gente começou a conversa falando sobre essa parceria, o fato de a gente ter trabalhado junto. E um negócio que para mim sempre foi muito bom, né, na nossa interação, quando você era nosso cliente, era justamente essa questão de você, obviamente, você tem o foco da gestão de TI. Então você tem várias coisas que você precisa focar, que você precisa atuar, né? Segurança, no caso de vocês lá, desse cliente especificamente, também estava com você. Então você tinha também que se preocupar com segurança, além de todos os outros pepinos e coisas do dia a dia. Mas essa parceria funcionava muito bem porque você dava a atenção que a gente demandava ali, né? E você encaminhava esses tratamentos, né? Então, mesma coisa quando vinha uma demanda do negócio, você trazia para a gente, falava, olha, estamos com esse problema aqui e tal. E essa parceria funcionava muito bem. Então, esse casamento entre a TI e a segurança é fundamental, porque, obviamente, a segurança cibernética, a segurança digital, ela vai além da TI, né? Ela tem coisas, inclusive, quando você fala de segurança da informação mesmo, você entra até na questão da segurança física. Mas a TI, hoje em dia, tem que estar muito casada ali, porque os principais buracos vão estar ali na TI, né? Então, essa parceria sempre funcionou muito bem e eu acho que isso também fez com que a gente tivesse bons resultados, né, nesse cliente. Sim, sem dúvida. E a gente passou, né, algumas dificuldades e como a gente tinha essa parceria, né, como a gente tinha essa liga, vamos dizer assim, a gente conseguiu estancar ali e trabalhamos e ainda bem, né, com isso tudo, que a gente não teve perda de dados, a gente não teve desastres maiores, né? Porque não teve nenhuma catástrofe, né? Exatamente. Então poderia ter tido. Poderia ter tido. E aí, em relação a essa parceria, que aí falando aí da gestão de TI com a segurança, né, tecnológica e cibernética, por que é fundamental? Porque uma falha na segurança pode acabar com todo o resto tecnológico da gestão da TI. Sim. Né? Então, a segurança cibernética, ela protege também a gestão de TI, né? A gestão do ambiente. Então, por isso que tem que ter esse casamento aí, essa parceria, né, da parte de segurança cibernética com a parte de gestão de tecnologia. E que eu recomendo muito isso nas empresas, né? Porque às vezes a pessoa fala muito de gestão de TI, né? Como é que funciona a minha tecnologia, né? E esquece dessa parte de segurança cibernética. Na hora que tiver um incidente, vai parar tudo, é a gestão de TI que vai falar, tá, por que o nosso banco de dados não está no ar? Por que o meu site não está no ar? Por que meu cliente não está conseguindo comprar? Né? Exatamente. Então, vão olhar para você, né, gestor de TI. E aí você vai falar, não, mas é porque a gente sofreu um ataque. Tá, e aí? E se eu não tiver uma parceria dessa, se eu não tiver bem suportado nessa questão de segurança cibernética, né, vai ficar essa lacuna. Sim. Eu gosto, assim, acho que para mim isso foi um case de sucesso, porque justamente muita gente tem a visão errada, né, das coisas e acha que assim, beleza, então você faz uma boa segurança, significa que você nunca vai ter um incidente. E não é assim. Então, depende muito do teu mercado, da tua área de atuação, do tamanho da tua empresa. Isso vai definir o teu risco, né? A possibilidade de você, de fato, sofrer um incidente. Agora, como você se prepara, como você lida com o incidente na hora que ele acontece é o que faz a diferença. Então, os incidentes eles podem acontecer a qualquer momento com qualquer um. O que muda é o quão preparado você está para responder aquele incidente. Dependendo, não vai te afetar em nada. Você vai falar, desviamos aqui, desviou de uma bala. Teve aqui o ataque e tal, foi declarado um incidente, mas impacto mínimo. Ou não, de repente teve um incidente, às vezes você não está nem sabendo, quando você descobre tem um baita de um vazamento, sua empresa já está nas notícias, é complicado. Bem complicado. E hoje em dia, né, esses ataques, eles não são só para simplesmente bagunçar com o ambiente, né? O cara invadiu, bagunçou o ambiente,
Muitas vezes eles fazem captura de dados, a empresa já está com essa situação toda, né, que perdeu lá os dados deles, e eles ainda fazem uma... Você sabe até melhor que eu, né? Eles cobram por esses dados, Sim. né, fortunas Resgate, né? de resgate, então isso aí ainda é bem... dificulta bastante, né, a questão da... financeiramente falando, e a imagem também, né, que muitas Sim. vezes também já está denegrida, né? A reputação vai A pro reputação espaço. Bom, nosso tempo tá acabando, então, por enquanto é só, pessoal. Vamos encerrando aqui. Léo, Rápido, brigadão. cara. O tempo voa, né? Brigadão pela presença. Eu que Cara, agradeço. um prazer te receber aqui. Se quiser falar alguma coisa para encerrar, já aproveita e já fala aí o teu @, pra gente, né, o pessoal de casa aí poder te seguir, quem quiser conectar e tal. Bom, @Léo Carvalho Maia. Quero agradecer, né, mais uma vez o convite. Obrigado pela parceria, né, que a gente teve Sempre, aí. tamo junto. Então, formou-se também uma amizade, né? Com certeza. A questão profissional, a gente trabalhou junto, a gente sabe que, né, a gente, da nossa situação e potencial e necessidade que a gente passava para o cliente, trabalhando sempre corretamente, honestamente, né? Eu acho que isso é fundamental. Né, como você falou, né, a gente precisa ter transparência, a gente precisa trabalhar realmente certo. Então a gente sempre teve isso. E agradecer aí a NGSX pelo trabalho que sempre fez conosco. E a você também, especialmente. Boa. É isso. Beleza, cara. Tá Brigadão. Obrigadão pela presença. Um prazer. E é isso, pessoal. Então a gente vai encerrando aqui o nosso episódio. Não se esqueçam, né, de seguir a gente nas redes sociais, de me seguir também. E fiquem ligados para os próximos episódios. Algumas pessoas vão ganhar a garrafinha, então se você não foi lá ainda, corre lá e vai, porque talvez ainda tenha garrafinha disponível para você. Beleza? É isso. Na dúvida, não cliquem.